Olá, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de probabilidade. Vamos tratar do assunto probabilidade da interseção de dois eventos. Nós vamos trabalhar com a probabilidade da interseção quando os nossos exercícios trazer para a gente o conectivo E, tá? Então a interseção ela vai estar associada ao conectivo e nós já vimos, né, na análise combinatória que o conectivo ele está associado à multiplicação, tá? Então nós vamos tratar, na verdade, desse assunto aqui na aula de hoje. Probabilidade da interseção de dois eventos. Considere os eventos A e B de um espaço amostral U equiprovável, finito e não vazio. Nós vimos na nossa aula passada que a probabilidade condicional de ocorrer o evento A, sabendo que o evento B já tenha ocorrido, é indicada e definida por probabilidade de obter A, sabendo que o evento B já ocorreu, é o número de elementos de A interseção com B, dividido pelo número de elementos de B, tá? Que também pode ser expressa por probabilidade de obter o evento A, sabendo que já ocorreu o evento B, é a probabilidade de A interseção com B, dividido pela probabilidade de B. Uma vez que eu quero descobrir a probabilidade da interseção, eu vou pegar agora essa segunda formulinha minha aqui que eu obtive, tal, e vou pegar aqui essa igualdade e vou multiplicar cruzado. Então, uma vez que eu multiplico aqui essa igualdade cruzada, eu vou obter, na verdade, o seguinte resultado, que a probabilidade de obter o evento A interseção com o evento B é igual à probabilidade de B, que multiplica a probabilidade do evento A, sabendo que o evento B já ocorreu, tá? Então, a probabilidade de A interseção com B nada mais é do que a probabilidade de obter o evento A e o evento B, tá? Então, sempre que você trabalhar com a interseção, tá? Você vai perceber que o evento A interseção com o evento B nada mais é do que ocorrer o evento A e o evento B, tá? Então, uma vez que tem que acontecer os dois, você vai trabalhar com a interseção B. Então, a probabilidade da interseção de dois eventos, A e B, é o produto da probabilidade do evento B pela probabilidade do evento A, sabendo que já ocorreu o evento B. Então, é muito importante essa formulinha aqui para a gente, tá? Bom, você vai perceber que os nossos exercícios, ele vai trazer dois termos, tá? Experimentos com reposição e experimentos sem reposição. Experimentos com reposição, nós vamos ver que os nossos espaços amostrais, eles vão permanecer sempre com a mesma quantidade de elemento. Ou seja, o seu espaço amostral, ele permanece o mesmo. Já os experimentos sem reposição, o nosso espaço amostral vai ficar alterado. O que quer dizer isso? Cada vez que eu pegar o meu experimento e tirar um objeto dele, o meu espaço amostral vai ser diminuído de uma unidade, tá? Então, sem reposição, ele quer dizer para a gente que cada vez que eu retiro um objeto, o meu espaço amostral ele vai diminuir de uma unidade. Então, experimentos com reposição, o espaço amostral permanece o mesmo, e experimentos sem reposição, o nosso espaço amostral fica alterado. Bom, aqui nós temos um exemplo. Em um estojo, existem 8 canetas azuis e 6 canetas vermelhas. 2 delas serão retiradas sucessivamente sem reposição. Qual a probabilidade de obtermos 2 canetas azuis? Então, aqui eu tenho um experimento que eu quero obter a probabilidade de obter 2 canetas nas cores azuis.
tá? Então, na verdade, ó, eu quero calcular a probabilidade da minha primeira caneta ser azul e a minha segunda caneta também ser da cor azul. Nós vamos fazer aqui agora um quadro de possibilidades, tá? Perceba que no meu estojo eu tenho um total aqui, ó, de 8 canetas azuis com mais 6 canetas vermelhas. Eu tenho um total aqui de 14 canetas. Então, quando eu for fazer a primeira retirada da caneta, tá? A minha primeira caneta, eu tenho aqui duas possibilidades de acontecimentos, tá? Se a minha caneta que eu for retirar for azul, eu vou ter um total de 8 canetas azuis, num total de 14, tá? E se a caneta, por exemplo, for vermelha, eu tenho um total aqui de 6 canetas vermelhas, num total de 14. Então aqui, ó, é quando eu estou fazendo, na verdade, a minha primeira retirada, tá? Eu estou fazendo aqui um quadro de possibilidades. Eu tenho 8 canetas azuis, um total de 14, e tenho 6 canetas vermelhas, um total de 14, tá? Quando eu faço a primeira extração, tá? Uma vez que o meu exercício fala sem reposição, eu vou enfiar a mão no estojo e vou tirar uma caneta. Uma vez que eu tiro essa caneta, ela pode sair na cor azul ou então na cor vermelha, tá? Como é sem reposição, essa caneta não volta para o estojo. Então, na verdade, o que eram 14 canetas, uma vez que eu tirei uma, já vai passar a ser um total de 13 canetas. Então, quando eu for fazer a minha segunda extração, o meu espaço amostral que era 14 passa a ser agora aqui 13 canetas. Agora é lógico, essa primeira caneta que eu tirei, ela pode ser da cor azul ou pode ser da cor vermelha, tá? Eu estou vendo aqui as possibilidades, tá? Então, na verdade, o que acontece aqui? Ó? Se essa caneta, por exemplo, que eu tirei, ela for azul, a primeira, eu deixo de ter 8 canetas e passo a ter 7, tá? Então, o que eu quero dizer agora aqui é o seguinte, ó. Quando eu for fazer a segunda extração, eu vou ter um total de 13 canetas, tá? E se eu tiver retirado uma caneta azul, eu passo a ter aqui um total de 7 canetas azuis, um total de 13, tá? Agora, se a primeira caneta que eu tirei for azul, eu tenho um total de 13 canetas, e uma vez que eu tirei uma caneta azul, as minhas canetas vermelhas não teve alteração. Então, eu continuo tendo 6 canetas vermelhas, num total de 13 canetas, tá? De forma análoga, eu vou fazer o mesmo raciocínio agora aqui, ó, quando eu estiver trabalhando com a caneta vermelha, tá? Esqueci o exercício aqui, ó. Eu estou pensando aqui nas possibilidades. Então, vamos lá. Eu tenho 6 canetas vermelhas, no total de 14. Quando eu enfio a mão no estojo e tiro uma caneta, essa caneta está na minha mão. O meu estojo agora deixa de ter 14 e passa a ter 13 canetas, tá? Quando eu for fazer uma segunda extração, eu tenho que pensar agora o que pode acontecer com o que ficou no estojo. Eu já sei que eu tenho um total de 13 canetas, tá? Mas se essa primeira caneta que eu tirei for vermelha ou azul, a quantidade de cada uma fica alterada, tá? Então vamos lá o que eu quero dizer. Se a caneta que eu retirei for vermelha, a primeira caneta que eu tirei for vermelha, as minhas canetas azuis continuam um total de 8. Só que agora num total de 13 canetas. Porque eu já retirei uma na primeira extração, tá? Agora, se essa caneta for vermelha, o que eram 6 canetas passam a ser 5 canetas, dentro de um total de 13, tá? Então, na verdade, aqui eu tenho o meu quadro aqui de possibilidades. Uma vez aqui que eu realizei esse quadro, eu vou responder agora o meu exercício. Eu quero obter a probabilidade das duas canetas serem azuis. Então, eu quero calcular qual a probabilidade da primeira caneta ser azul
e a segunda caneta também ser azul. Então, na verdade, eu quero trabalhar com a probabilidade da interseção. E aí eu acabei de mostrar para vocês o seguinte, ó. A probabilidade de A interseção com B é igual à probabilidade de B vezes a probabilidade de A, sabendo que o evento B ocorreu. Então, agora aqui, ó, esse A meu vai ser um A de azul, esse B meu vai passar a ser A, porque está referindo a caneta azul. Então, aqui eu vou ter o B, que vai ser a caneta azul, e depois eu quero obter uma caneta azul, sabendo que eu já tirei uma caneta azul. Então, agora eu vou adaptar essa formulinha minha aqui, ó. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Eu quero uma caneta azul e uma caneta azul. Vai ser igual a quem? A probabilidade de eu obter uma caneta azul vezes a probabilidade de obter uma outra caneta azul, sabendo que a primeira caneta que eu tirei foi azul. Agora eu vou olhar para esse quadro aqui, ó. A probabilidade primeiro aqui, ó, de eu obter uma caneta azul vai ser exatamente 8 sobre 14, vezes a probabilidade de obter uma nova caneta azul, sabendo que já retirei uma caneta azul. Então, aqui eu tenho um asterisco, que é a primeira extração, e vou ter agora aqui o meu segundo asterisco, que é a minha segunda extração. Só que perceba que eu quero novamente uma caneta azul. Eu vou ter aqui, na verdade, 7 possibilidades em 13. Então, na verdade, vai ficar quem aqui, ó? 8 sobre 14 vezes 7 sobre 13. Posso simplificar aqui, ó, o 7 com 14. Aqui vai sobrar 2. 8 dividido por 2, aqui sobra 4. Então, a probabilidade de obter duas canetas azuis vai ser exatamente 4 sobre 13. Tá? Espero aí que você tenha acompanhado aí a resolução desse exemplo. Eu vou pegar agora aqui, ó, um caso similar, tá? Mas você vai ter que tomar muito cuidado agora aqui com a leitura do exercício. Então vamos lá. Em um estojo, existem 8 canetas azuis e 6 canetas vermelhas. 2 delas serão retiradas sucessivamente sem reposição. Qual a probabilidade de obtermos 2 canetas de cores distintas? Perceba que agora, ó, que o exercício meu continua falando sem reposição, tá? E eu quero tirar novamente 2 canetas. Só que ele deixa bem claro agora que eu quero canetas de cores distintas. Então, novamente aqui, ó, eu vou ter aquele quadro que eu apresentei para você aqui no exercício anterior. Só que uma vez que fala cor distinta, ele não especifica qual que é a cor que tem que aparecer primeiro e a cor que tem que aparecer segunda, tá? Ele só quer que tenha cores distintas. Então, nesse caso, você vai ter que pensar em 2 possibilidades. Você vai poder ter a primeira caneta azul e a segunda vermelha, ou então a primeira caneta vermelha e a segunda azul, tá? Cuidado, o exercício não falou que a primeira tem que ser azul e a segunda vermelha. Ele só fala que tem que ter 2 canetas de cores distintas. Uma vez que são canetas de cores distintas, posso ter azul com vermelho, ou então vermelho com azul. Então eu vou aplicar a formulinha da probabilidade da interseção 2 vezes. Então na primeira parte minha aqui, ó, tá? Eu vou ter quem aqui, ó? A probabilidade de A interseção com B vai ser a probabilidade de obter caneta azul vezes a probabilidade de eu obter uma caneta vermelha, sabendo que a primeira foi azul, tá? Ou então, a probabilidade de obter vermelha e azul vai ser exatamente a probabilidade de eu obter uma caneta vermelha vezes a probabilidade de eu obter uma caneta azul, sabendo que a primeira caneta foi uma caneta vermelha. Então, agora, simplesmente, eu vou olhar naquela tabelinha ali e vou substituir, na verdade, os meus valores, tá? E sabendo que o ou, eu vou substituir pelo valor de mais. Então, vamos lá. Probabilidade de obter uma caneta azul, 8 sobre 14. Probabilidade de eu obter uma caneta vermelha, sabendo que a primeira foi azul,
Então eu quero obter uma caneta vermelha, sabendo que a primeira foi azul. 6 em 13. Tá? Ou vai virar mais. E agora, quando eu faço a segunda análise, eu vou ter o seguinte, ó. Probabilidade de obter uma caneta vermelha. 6 em 14. E a probabilidade de eu ter uma caneta azul, sabendo que a primeira foi vermelha. Eu vou ter um total aqui de 8 em 13. Tá? E aí você vai perceber agora aqui, ó, que essas caixas que eu coloquei aqui, ó, elas são iguais. Tá? 8 vezes 6, 6 vezes 8. 14 vezes 13, 14 vezes 13. Então, na verdade, basta eu resolver apenas uma dessa caixinha e multiplicar, na verdade, a resposta por 2. Então, aqui eu vou ter ó, 6 vezes 8, dividido por 14 vezes 13, vezes 2. Né? Então, a continha que eu posso fazer aqui agora aqui é o seguinte. Ó, eu vou cortar o 2 com 14, aqui vai dar 7. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 13, 91. Então, a probabilidade de eu obter duas canetas de cores distintas vai ser exatamente 48 por 91. Tá? Então, cuidado com o exercício. Uma outra situação, tá? É quando aparece o termo agora aqui, ó, com reposição. Então, nosso próximo exemplo fala o seguinte, ó. Em uma urna existem 8 bolas azuis e 6 bolas vermelhas. 2 delas serão retiradas sucessivamente e com reposição. Qual a probabilidade de obtermos 2 bolas azuis? Então, novamente, ó, eu vou fazer o meu quadro agora, só que agora qual que é a diferença aqui, o que você vai perceber, tá? Quando você olha aqui, ó, para a primeira extração, tá? Eu tenho um total aqui ó, de 14 bolinhas, sendo que dessas 14 bolinhas, 8 são azuis e 6 são vermelhas. Quando eu retiro uma bolinha, retirei uma, tá? O que era 14 vão ficar exatamente 13. Só que agora é com reposição. Uma vez que aparece o termo com reposição, essa bolinha volta para a minha urna, tá? Então, o meu espaço amostral ele vai ficar inalterado. Ele continua sendo 14. Então, quando essa bolinha volta para lá e eu for fazer a segunda extração, eu continuo tendo na minha urna 14 bolinhas, sendo que dessas 14 bolinhas, 8 são azuis e 6 são vermelhas. Caso análogo, acontece aqui embaixo agora. Ó. Tem um total de 14 bolinhas, onde 6 são vermelhas. Chego lá, tiro uma bolinha, olho a cor dela, volto com ela para a urna. Quando eu for retirar de novo, eu continuo tendo 14 bolinhas, onde 8 são azuis e 6 são vermelhas. Tá? Então, meu exercício agora aqui deixa bem claro para mim que eu quero obter a primeira bolinha azul e a segunda bolinha azul. Tá? Então, na verdade, eu vou fazer aqui o seguinte. Ó, a probabilidade de ter uma bolinha azul em interseção com azul é igual a probabilidade de obter azul, sabendo que retirei a bolinha. Eu quero obter uma nova bolinha azul, sabendo que eu já tirei uma bolinha azul. Tá? Então, eu vou chegar agora aqui em asterisco. Ó, vou lá no meu quadro de possibilidades. Eu quero bolinha azul. Eu tenho um total de 8 em 14. Primeira extração. Tá? Agora, eu quero novamente uma bolinha azul, sabendo que eu já retirei uma bolinha azul. Vou voltar para a segunda aqui, extração. Continuo tendo um total aqui de 8 em 14. Então, aqui vai ficar 8 sobre 14 vezes 8 sobre 14. Posso aqui simplificar por 2. Vou ter aqui ó, 4 sobre 7. E aqui também vou ter 4 sobre 7. 4 vezes 4, 16. 7 vezes 7, 49. Tá? Então, muito cuidado quando você for resolver os seus exercícios, que tiver aí o termo com reposição e sem reposição. Bom, nós temos aqui agora aqui uma observação que nós vamos falar de eventos independentes. Tá?
Dois eventos A e B de um espaço amostral U, equiprovável, finito e não vazio, são considerados independentes se, e somente se, a probabilidade de ocorrência de um deles não interferir na ocorrência do outro. Então, um exemplo claro aqui é o seguinte, ó, um casal quer ter 2 filhos, tá? Uma vez que o primeiro filho nasceu, você tem chance de ter homem ou mulher, tá? Independente do que ocorra com o nascimento do primeiro filho, ou seja, independente do sexo, tá? Quando ele for ter o segundo filho, o fato do primeiro ter ocorrido não vai interferir no segundo, tá? Então vamos lá. Para o primeiro filho, pode nascer sexo masculino ou feminino, e para o segundo filho, também pode nascer sexo masculino ou feminino, tá? Não quer dizer, por exemplo, se o primeiro filho for mulher, você não pode afirmar que o segundo vai ser mulher ou vai ser homem, tá? Então, o nascimento do primeiro filho, ele não interfere no nascimento do segundo filho, tá? A mesma coisa é quando você joga a moeda para cima. Quando você lança a moeda para cima, você vai poder ter cara ou coroa, tá? Independente do resultado que saiu, se você fizer um novo lançamento, o resultado do primeiro, ele não vai interferir no resultado do segundo. Então, esses eventos são chamados eventos independentes. Probabilidade de ocorrer A, sabendo que ocorreu B, sempre que os seus eventos forem independentes, essa probabilidade vai ser exatamente igual à probabilidade de A. Ou seja, o evento B não interfere no evento A, quando os eventos são independentes, tá? Então, 2 eventos são independentes quando a probabilidade de ocorrer A condicional B for exatamente igual à probabilidade de ocorrer A. E de forma análoga, a probabilidade de ocorrer B, sabendo que ocorreu A, vai ser exatamente igual à probabilidade de ocorrer B. São eventos independentes. A importância disso, tá? É a seguinte, ó. Essa formulinha aqui, ó, que eu estou colocando de asterisco, é a nossa formulinha da interseção, que eu te apresentei aqui agora há pouco, tá? As duas aqui são iguais, ó. Eu só mudei a ordem aqui, A condicional B e aqui B condicional A. Mesma coisa, tá? Uma vez que eu sei que meus eventos são independentes, aonde está escrito aqui, ó, P de A barra B, eu posso substituir aqui por P de A. Ou então, aonde está escrito P de B barra A, eu posso chegar aqui e escrever probabilidade de B. E aí, nós vamos trabalhar com o teorema da multiplicação. Então, o que eu quero te dizer aqui é o seguinte, ó. Quando você trabalha com eventos independentes, a probabilidade de ocorrer A interseção B nada mais é do que a probabilidade de obter A vezes a probabilidade de obter B, tá? É o teorema da multiplicação. Importante também você saber trabalhar com isso aqui, tá? Bom, um exemplo aqui que eu vou trazer para você, ó. No lançamento de uma moeda e um dado, qual a probabilidade de obtermos cara e uma face com um número maior do que 4? Nós já resolvemos esse exercício aqui, ó, lá no início do estudo de probabilidade, tá? Então eu vou fazer aqui agora, ó, o meu espaço amostral. O meu experimento, ele consiste em lançar uma moeda e um dado. Na moeda, eu posso ter cara ou coroa, 2 possibilidades. No dado, eu posso ter face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total de 6 possibilidades. 2 vezes 6, eu vou ter um total de 12. Tá? Então, o meu espaço amostral vai ser formado por 12 possibilidades. Sendo que dentro dessas possibilidades tem que ter o resultado de uma moeda e o resultado de um dado. Tá? Então, na verdade, ó, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó.
Eu posso ter cara e 1, cara e 2, cara e 3, cara 4, cara 5, cara 6. De forma análoga, coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, coroa 5, coroa 6. Tá? Então, o meu espaço amostral, ó, ele possui um total aqui de 12 possibilidades. Agora, o que o meu exercício falou para mim aqui? Ó? Eu quero obter cara e, ao mesmo tempo que eu quero obter cara, eu quero ter uma face com um número maior do que 4. Então, como eu quero cara, eu vou pegar aqui na minha primeira linha. E ao mesmo tempo maior do que 4, quais são os caras maiores que 4? 5 e 6. Então, na verdade, eu estou falando dessas duas possibilidades. Então, a probabilidade disso aqui ocorrer, o quê? Cara e uma face maior do que 4, é exatamente duas possibilidades em 12. Se você simplificar, você vai ter um total aqui de 1 em 6. Nós já havíamos resolvido aqui esse exercício, tá? Eu vou resolver ele aqui agora, ó, de um segundo modo, tá? O segundo modo, eu vou estar trabalhando aqui, ó, com a probabilidade da interseção, onde esse evento A meu aqui, ó, vai ser obter cara, e o meu evento B vai ser um número maior que 4, tá? O que acontece com a moeda não vai interferir o que acontece no dado. Então aqui eu tenho experimentos, né? O meu experimento, ele traz aqui eventos independentes. Então a probabilidade de ocorrer A interseção com B vai ser a probabilidade de A que multiplica a probabilidade de B. Agora, quem que é a probabilidade de A? Obter cara. Quem que é a probabilidade de B? Número maior do que 4. Então, quando eu for agora calcular a probabilidade de A, que é obter cara, tá? Obter cara na moeda, eu tenho uma chance em 2, tá? De obter cara. No dado, para eu obter um número maior do que 4, 5 e 6. Eu tenho duas possibilidades, que é o 5 e o 6, num total de 6. Então, na verdade, ó, a probabilidade de obter cara e um número maior do que 5 vai ser meio, que é a minha moeda, vezes 2/6, que é obter um número maior do que 4. Posso cortar agora aqui o 2 com 2 e a minha resposta final vai dar exatamente 1/6, que foi a resposta aqui que nós obtemos quando nós resolvemos esse exercício aqui, lá na nossa aula número 2, onde também falava de probabilidade, tá? Espero que você tenha acompanhado também aqui a resolução desse exercício, tá? Observações. Eventos independentes. Eu falei para você aqui, na aula de hoje, de eventos independentes que envolvem a interseção de dois eventos, tá? P de A, interseção com B. De forma geral, generalizando, isso aqui, ó, a probabilidade da interseção de dois eventos, ela vale para mais de dois eventos, tá? Então, quando eu trabalhei aqui com eventos independentes, eu peguei a probabilidade de A e multipliquei pela probabilidade de B. Se você tivesse aqui um terceiro evento, A interseção B interseção C, seria P de A vezes P de B vezes P de C. Tá? Então, aqui é o seguinte, ó, se você tiver N eventos, basta você calcular a probabilidade de cada um e multiplicar esses resultados, quando os seus eventos forem eventos independentes. Esse é chamado teorema da multiplicação. Tá? Uma segunda observação, tá? Nós vamos resolver daqui a pouquinho experimentos que vocês vão ver que esses experimentos são chamados de experimentos binomiais. Tá? O que são esses experimentos binomiais?
eles são experimentos aleatórios, tá? Que eles vão relacionar a probabilidade de um determinado evento independente e o seu complementar, tá? Por exemplo, lançamento de uma moeda, você só pode ter cara ou coroa, tá? Chover e não chover. Você vai ter, por exemplo, doente e não está doente, peças sem defeitos e peças com defeitos, tá? Então você vai ver que, na verdade, esses experimentos estão associando, na verdade, experimentos que só têm duas possibilidades de resposta. É como se fosse o sim e não, tá? E esse sim e não, eu alertei a vocês aqui também lá na nossa aula 2, uma propriedade de probabilidade complementar. A probabilidade de obter A mais a probabilidade do seu complementar é igual a 1, que poderia também aqui ser exatamente 100%. Então, o que quer dizer isso aqui? Se eu falar para você que a probabilidade de chover é 20%, você já tem que saber que a probabilidade de não chover é 80%, tá? Se eu falar para você que a probabilidade, tá, de acertar, por exemplo, em um determinado jogo é 0,2, a probabilidade de errar vai ser 0,8, porque são eventos complementares. A soma desses eventos tem que dar 1 ou 100%. Muito cuidado com isso aqui na hora de estar fazendo exercício, tá? Às vezes o exercício vai te pedir uma determinada situação que vai ser mais fácil você achar a situação que ele não te pediu, tá? Professor, não entendi o que você quis dizer, não. Daqui a pouquinho vamos chegar no exercício, lá vai ficar claro pra gente, tá? Então não perca essa fórmula aqui de vista, que nós vamos trabalhar aí muito com ela na hora de resolver os nossos exercícios, tá bom? Bom, separei agora aqui pra gente alguns exemplos, onde nós vamos trabalhar aqui os assuntos que foram abordados na aula de hoje. Exemplo. Uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos A e B durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve este gráfico. Então perceba aqui o seguinte, ó, no eixo Y aqui, ó, eu tenho aqui o número de compradores, no eixo X eu tenho os meses janeiro, fevereiro e março. Em cada mês eu tenho aqui duas barrinhas, uma mais escura e uma mais clara, tá? A mais escuro é o produto A e a mais clara é o produto B. Então, na verdade, está fazendo aqui o comparativo mês a mês desses dois produtos. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Então, o que vai acontecer aqui? Vai sortear para os compradores do produto A e do produto B, tá? Ele quer saber qual que é a probabilidade de ter feito compras no mês de fevereiro. Então, na verdade, vai ter um primeiro sorteio que vai ser referente ao produto A e um segundo sorteio que vai ser referente ao produto B. Só que ele deixa bem claro aqui, que ele quer fevereiro. Então, na verdade, o que ele está querendo descobrir aqui é qual a probabilidade desses ganhadores serem do mês de fevereiro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Olha, eu vou descobrir
do total de compradores do produto A, quantos que compraram em fevereiro, tá? Então eu vou chegar agora aqui, ó, produto A, A e A. O total de compradores do produto A é dado por 10 mais 30 mais 60. Então esse total aqui, ó, ele vale exatamente 100. Vou obter agora aqui, ó, o total do produto B. Vou ter 20 com 80. 20 mais 20 com 80. E esse total meu aqui vai ser igual a 120. Como eu quero saber agora mês de fevereiro do produto A, o que eu posso falar aqui, ó? Foram 30 que compraram em fevereiro, num total de 100. Então eu vou ter aqui, ó, 30 chances em 100. Como é A e B, vou transformar o E na multiplicação. Já o produto B, eu tenho um total aqui de 20 em 120. Agora eu vou fazer essa continha aqui, ó. Vou simplificar, tá? O 20 com 120, aqui em cima vai dar 1, aqui embaixo vai dar 6. Corto um 0 com um 0, corto 3 agora com 6. Aqui vai sobrar 2, aqui vai sobrar 1. Em cima que agora aqui vai ficar 1 vezes 1, que vai dar 1. E embaixo vai ficar 2 vezes 10, que vai dar 20. Então a probabilidade de sortear esse prêmio para os compradores do produto A e produto B, deles terem feito compras no mês de fevereiro, é uma chance em 20. Resposta letra A. Exemplo. No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é que essa aula seja no sábado, mas, se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada para domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é 30%, e a probabilidade de chover no domingo é de 25%. A probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo é de... Bom, após realizar aqui a leitura do exercício, ficou bem claro para a gente que em dias chuvosos, as aulas de campo elas não podem ser realizadas, tá? A princípio, a aula foi marcada para o sábado, tá? Mas é lógico, se chover, essa aula passa para o domingo, tá? E se não chover, essa aula acontece no domingo. E aí, ó, o exercício deixa bem claro para a gente qual é a probabilidade de que a referida aula seja realizada no domingo. Então, para essa aula ser realizada no domingo, tá? O que tem que acontecer? Tem que chover no sábado, porém, no domingo não pode chover. Então, na verdade, ó, eu quero calcular a probabilidade da interseção, ou seja, a probabilidade de ocorrer chuva no sábado e não chuva no domingo. Então é o seguinte, ó, o que acontece no sábado, tá? Chover ou não chover, não influencia se vai chover ou não chover no domingo. Então aqui eu estou trabalhando com probabilidades de eventos independentes. Então, para que a aula ocorra no domingo, eu vou calcular a probabilidade de chover sábado e a probabilidade de não chover domingo.
Então o exercício fala para a gente aqui, ó, que a probabilidade de chover no sábado é 30%. Então eu tenho aqui, ó, probabilidade de chover sábado, 30%. E ele fala que a probabilidade de chover domingo é 25%. Então agora eu vou chegar aqui e escrever aqui, ó. Chover domingo. O exercício falou que é 25%. Aí eu falei com vocês aqui, ó, que a probabilidade de eventos complementares é sempre igual a 1 ou então 100%. Uma vez que a probabilidade de chover domingo é 25%, eu tenho que concluir que a probabilidade de não chover domingo é o que falta para completar 100%, que nesse caso aqui vai ser exatamente 75%. Ou seja, esses dois dados são complementares. Chover domingo é complementar de não chover domingo, tá? Então aqui, ó, foi me dada a informação que chover domingo é 25%, eu concluí que a probabilidade de não chover domingo é 75%. E agora eu vou multiplicar agora aqui essas duas probabilidades. Então o que eu vou obter agora aqui é a seguinte continha, ó. 30% é 30 por 100 vezes 75 por 100. Vou multiplicar agora aqui, ó, 3 vezes 75. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21. Com 1, 22. Coloco aqui do lado aqui mais um zero, porque era 30. Dividido 100 vezes 100, vai me dar um total aqui de 10.000. Quando eu dividir isso aqui agora, ó, vou cortar um zero com um zero. 225 dividido por 1.000, vou andar com a casa aqui 3, para a esquerda. Então, vou ter aqui 0,225. Como a resposta está em porcentagem, multiplico aqui por 100. E aí eu vou ter o valor de 22,5%. Então, a probabilidade de que a aula seja realizada no domingo é exatamente 22,5%.